Salve povo, aqui é o N trazendo mais um vídeo de mistério acerca de pessoas famosas, dessa vez sobre o John Lennon. Como o último vídeo foi sobre a princesa Diana e eu citei Londres, me deu um gás para fazer esse vídeo sobre um dos, se não o maior nome do rock de todos os tempos. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo criminal, de mistérios e segredos, você é o meu público-alvo e toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Se inscreve, deixa o like pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Muito obrigado. E agora, bora começar o caso de hoje? John Winston Lennon nasceu em Liverpool no dia 9 de outubro de 1940, filho único de Alfred Lennon e Julia Stella Lennon. O pai do John trabalhava na marinha, então ele ficava longos períodos ausente, mas ele sempre mandava dinheiro para a família. Após um tempo longe, a Julia, mãe do John, começou a se relacionar com outro homem chamado Bob Dickens, enquanto ela ainda estava casada com Alfred. Ela foi muito criticada pela sua família e ela já não tinha condições muito boas de criar o John, então ele acabou ficando sob os cuidados da sua tia Mary, que é a irmã da Julia. Aos 6 anos de idade, John já cantava no coro da igreja da escola. Ele tinha muito talento literário e gostava muito de ler. Como John tinha dificuldades em aprender os acordes, a Julie ensinou ele usando outros instrumentos mais simples, como o banjo. Aos 15 anos de idade, em 1955, John montou a sua primeira banda, que se chamava The Quarrymen. Inicialmente era uma banda de skiffle, um ritmo que fazia muito sucesso na Inglaterra na época. E ele montou essa banda com seu melhor amigo, que era Pat Shotton. John cantava e tocava guitarra enquanto Shotton tocava uma tábua de lavar roupas, e nesse ritmo skiffle, ele usava muitos instrumentos para dar um som ritmo nas canções. Quanto ao pai de John, pelo que eu encontrei na minha pesquisa, ele se afastou desde a sua infância e só se aproximou do filho quando a banda começou a fazer sucesso. No dia 6 de junho de 1957, Paul McCartney foi apresentado ao John Lennon, depois que o Paul viu uma apresentação de The Quarrymen em uma festa na igreja de St. Peter. Então Paul demonstrou suas habilidades como músico e logo foi convidado para entrar para a banda. Nessa época a banda já existia, já faziam 2 anos, e no ano que o Paul entrou, ele mostrou para o John a sua primeira composição, que se chamava I've Lost My Little Girl. E ouvindo essa música, John se animou e começou a compor também. Em julho de 1958, após uma visita, a mãe de John, Julia, acabou morrendo atropelada por um policial chamado Eric Klug, que dirigia bêbado, e por conta disso o John e o Paul começaram a ficar muito mais próximos, porque o Paul também tinha perdido a sua mãe muito jovem, quando ele tinha 14 anos. Ela veio a falecer de câncer. No mesmo ano, eles começaram a perder o interesse pelo skiffle e começaram a se dedicar mais pelo ritmo do rock and roll. Rob Daines, que tocava banjo, saiu do grupo, e em fevereiro George Harrison entrou para o grupo. O John era um aluno problemático na escola e mesmo assim ele foi aceito na Liverpool College of Art. E foi nessa escola que ele conheceu a sua futura esposa, Cynthia Powell, e fez amizade com Stuart Sutcliffe. Em 1968, Stuart entrou para a banda de rock como contrabaixista. No verão do mesmo ano, eles gravaram um disco de acetato, as canções de By the Day e Sport of World Danger. Mas antes da fama da banda, eles fizeram uma pequena turnê na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e foi lá que o estúdio conheceu Astrid Kircher. E foi lá que o Stuart conheceu Astrid. Pouco tempo depois, eles começaram a namorar e o Stu, como era chamado pela banda, acabou deixando ela para ficar com uma namorada em Hamburgo e dedicar-se completamente à pintura, que era sua verdadeira paixão. O Stuart acabou falecendo em 1962 aos 21 anos de idade de hemorragia cerebral. Um pouco antes, no ano de 1960, a banda trocou de nome cerca de 5 vezes. E o Stu, inclusive, sugeriu o nome de The Beatles, que em tradução seria Os Besouros, que era uma homenagem à banda The Crickets, que em tradução seria Os Grilos. Após uma turnê na Escócia, eles acabaram mudando o nome definitivamente para The Beatles, que a escrita seria um pouco diferente. Em 1961, os Beatles fizeram sua primeira aparição no The Cavern Club e permaneceram tocando nesse lugar até 1963.
Então, a banda assinou seu primeiro contrato com o empresário Brian Epstein, que mudou completamente o visual da banda, trocando todas as roupas de couro por trajes formais. No mesmo ano, Ringo Starr foi convidado para ser o baterista da banda. Em agosto, eles fizeram sua primeira apresentação com a formação definitiva, sendo George, Paul, John e Ringo. Em outubro de 1962, a gravação de Love Me Too, a banda participou do programa People and Places, transmitido ao vivo. No mesmo ano, John se casou no dia 23 de agosto com a Cynthia Powell. Ela estava grávida e deu à luz no dia 8 de abril de 1963. Eles tiveram um filho chamado Julian Lennon. Nos primeiros anos depois do nascimento de seu filho, Julian, Lennon era um pai ausente, e além de ser muito ausente, ele era muito crítico e muitas vezes até batia no Julian, por coisas como não saber como se comportar na mesa. E no início de 1963, a banda já estava tocando em todas as paradas britânicas. Em 1964, a banda fez a sua primeira apresentação em Nova York. Assistido por uma multidão, a Beatlemania se espalhava por vários países, e em 1965 a rainha Elizabeth II da Inglaterra condecorou os Beatles com a Ordem do Império. No mesmo ano, a banda já lançava o seu 6º álbum. No seguinte, a banda tira 3 meses de férias e logo após, eles iniciam uma turnê por cerca de 5 países, sendo eles Alemanha, Filipinas, Japão, Estados Unidos e Canadá. No mesmo ano, John conheceu a artista plástica japonesa Yoko Ono. Só que nessa época ele ainda era casado com a Cynthia. Os dois se conheceram em Londres, em uma exposição da Yoko, no final de 1966. Ela já era uma artista bem polêmica na época e ela estava realizando a sua primeira exposição individual. O John ficou impressionado com o trabalho dela e passou a admirá-la, e os dois começaram a trabalhar juntos. Os dois estavam envolvidos em outros relacionamentos, mas abandonaram tudo para ficarem juntos. Em alguns lugares, eu li que na verdade a Yoko perseguiu o John por muito tempo antes que ele começasse a realmente se envolver com ela. Eu não sei se essa informação é verídica ou se realmente foi assim. E outra coisa que eu li na minha pesquisa é que durante esse primeiro casamento do John, ele ficava com várias outras mulheres e deixava drogas espalhadas pela casa. E a gota d'água para Cynthia foi quando o John estava bêbado e acabou contando para ela que estava tendo um caso com a Yoko. Logo depois disso, a Yoko engravida. Então em 1968, o John se divorcia da Cynthia para ficar com a Yoko, mas um tempo depois ela acabou perdendo o bebê. Os dois se casam no dia 20 de março de 1969, e a lua de mel dos dois foi uma forma de protesto contra a guerra do Vietnã. Então eles fizeram um bed in for peace, ou seja, eles ficaram na cama do quarto 1902 do Hotel Hilton em Amsterdã durante uma semana. Houveram conferências da imprensa a favor da paz, realizados em uma cama de hotel. Eles fizeram uma segunda conferência, onde gravaram a música Give Peace a Chance. No mesmo ano, o grupo gravou seu penúltimo álbum, Abbey Road, e em setembro, o Lennon anunciou a sua saída da banda. Eles iam fazer uma reunião de rotina e nessa reunião ele deu a notícia para todos que ele iria deixar a banda. Então, no dia 10 de abril de 1970, o Paul McCartney anunciou para o público o fim da banda, uma semana antes do lançamento do primeiro álbum solo do John. Quando eu tentei encontrar na minha pesquisa qual foi o motivo do fim da banda, em cada lugar eu li uma coisa diferente. Então o real motivo, até hoje, ainda é cercado por diversos mistérios. E quando a banda acabou, a Yoko foi ridicularizada e desprezada por ser considerada o motivo do fim da banda. O quanto ela teve de culpa nisso, eu não sei, mas eu li em vários lugares que o John obrigava ela a acompanhar ele em vários ensaios. Ele até obrigava ela a entrar no banheiro com ele quando ele ia. Então eu não sei até que ponto ele obrigava ela e até que ponto ela realmente gostava de estar ali. Logo após o término da banda, John e Yoko se mudam para Nova York. O ativismo político dos dois ficou muito evidente no início do trabalho solo do John Lennon, incluindo a canção Imagine, lançada no dia 9 de setembro de 1971 nos Estados Unidos. E isso acabou atraindo a atenção do governo, que pretendia deportar os dois. A música, título do álbum, Imagine, se tornou marca registrada do John.
e foi escrita como um pedido pela paz mundial. O segundo disco do Lennon, Imagine, foi considerado com composições mais suaves, mais comercial e com uma pegada menos rock do que seu primeiro álbum aclamado pela crítica, Imagine. Ele é marcado por ser o seu trabalho mais conhecido e mais votado pela edição 80 da revista Rolling Stones, entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos. Seu ex-companheiro da época dos Beatles, George Harrison, também participou deste álbum. Imagine foi composto e gravado em um período em que o Lennon tinha uma relação um pouco ruim com Paul McCartney. No começo, havia o comentário de que a música How Do You Sleep seria uma música escrita em retaliação a Paul McCartney por seus ataques pessoais a John Lennon e Yoko Ono. Lennon mais tarde disse que escreveu How Do You Sleep sobre ele próprio. O John e a Yoko acabaram se separando em 1973 e logo depois ele começou um relacionamento com a May Pang, que já havia trabalhado como assistente pessoal e coordenadora de produção para o John e para a Yoko. Na verdade, quem arranjou tudo foi a própria Yoko. Ela conversou com a May e disse para ela que ela e o John haviam se separado e que logo ele começaria a sair com outras mulheres. E que ela sabia que a May estava solteira, então os dois deveriam sair juntos. Ela ficou bem surpresa com isso e disse que não tinha interesse nenhum, mas em muitas fontes eu li que a Yoko disse assim: você vai e você vai sair com ele, não importa se você quer ou não, você vai. Depois dessa conversa com a May, Yoko falou para o John que tinha conversado com ela e que estava tudo certo, que eles poderiam sair. E aí o John falou algo: como você sabe que eu gosto dela? E a Yoko respondeu: bem, eu sei. E para Yoko, esse relacionamento dos dois iria durar uma semana ou duas. E depois disso tudo voltaria ao normal, mas ela não esperava que os dois se apaixonassem. E o relacionamento deles durou quase 2 anos. John apelidou esse período como um fim de semana perdido, que era uma referência ao filme e novela com o mesmo nome. A May contou que nessa época ela tentou reaproximar-se do John, ao mesmo tempo que tentava reaproximar o John do seu filho Julian, e que ele chegou a visitar o casal mais ou menos umas 3 vezes na época que eles ainda estavam juntos. Então, apesar de o relacionamento deles ter durado quase 2 anos, a May conta em entrevistas, que inclusive eu vou deixar essa entrevista aqui na descrição, é uma entrevista bem legal, porque eu não sou tão fã do Beatles, mas eu tive que pesquisar tudo, e inclusive se tiver alguma informação aqui errada, me desculpem. Pra quem é muito fã e tiver informações das quais eu não falei, pode comentar aqui embaixo que eu tenho certeza que outros fãs vão gostar de saber. Enfim, se eu falei alguma coisa errada, me desculpem, mas essa entrevista vai estar aqui na descrição pra vocês, que eu achei, inclusive, que é uma entrevista bem legal. Diz que ela esteve presente na vida do John por cerca de 10 anos, e ela contou também que durante esse período que eles estavam juntos, eles moravam juntos, né? E a Yoko telefonava várias e várias vezes tentando trazer o John de volta, e que eventualmente acabou acontecendo. Mas a May e o John permaneceram amigos até seus últimos dias em 1974. John lança Walls and Bridges e chega no topo das paradas. Com ele, Lennon conseguiu seu único primeiro lugar na vida como um artista solo, com a música Wherever Get You Through the Night. Em outra canção do álbum, a May Pang é a voz que sussurra o nome do John na música Night Dream. No dia 28 de fevereiro de 1974, em um feriado de ação de graças nos Estados Unidos, o John realizou aquela que seria sua última apresentação pública em um palco. Vestido todo de preto, ele foi o convidado inesperado do Elton John, que estava tocando no Madison Square Garden, em Nova York. O ex-Beatle foi recebido de uma forma calorosa pelo público, e a presença do John, na realidade, era por conta de uma aposta que ele tinha feito com o Elton John, que teria dito que sua música Whatever Get You Through the Night, lançada meses antes, não chegaria no topo das paradas. O John duvidou e o Elton propôs a aposta que, se ele vencesse, John teria que subir ao palco com ele durante um show. Então, quando a música chegou no primeiro lugar, ele cobrou a aposta e o John aceitou participar do show. Um tempo depois, o John e a May visitam Mick Jagger em Nova York e viram uma casa em um estilo escocês que estava à venda. John pediu a um corretor de imóveis que fizesse uma oferta para ele em fevereiro de 75. Os dois estavam planejando visitar o Paul e a Linda McCartney em Nova Orleans, em fevereiro de 1975,
No mesmo mês, a May contou em entrevistas que o John e o Paul queriam se ver e voltar a compor juntos, o que infelizmente nunca aconteceu, porque um dia antes da visita, o John, que fumava muito e que queria muito parar, acabou recebendo uma ligação da Yoko, que também fumava muito, e ela disse que tinha um método mágico para parar de fumar e que iria ajudá-lo. Mas ele tinha que ir lá até a casa dela. A May não gostou muito da ideia, mas o John acabou indo e mesmo assim. E nesse dia, ele e a Yoko reataram. Sobre o período em que a Yoko e o John ficaram separados, ela disse que esses quase 2 anos foram uma pausa muito bem-vinda no relacionamento deles, porque ela não ficou magoada dele ter ficado com outra pessoa durante aquele tempo. Como eu disse, apesar de ter reatado com a Yoko, ele e a May continuaram bons amigos. Então, em 1975, nasce o segundo filho do John, e o primeiro dele com a Yoko. Uma coisa que eu acho importante citar sobre os relacionamentos do John é que ele mesmo já admitiu ter batido em várias mulheres. Ele até falou que ele batia em qualquer mulher. E ele disse a seguinte frase: "É por isso que eu sou sempre pela paz, sabe? São as pessoas mais violentas que defendem a paz, inclusive o amor." Então o próprio John confessou, e está até documentado, que lá nos tempos de Liverpool ele já batia na Cynthia e que ele também já bateu na Yoko. Além disso, eu vi em outros lugares que a maior vítima do John foi o próprio filho, o primeiro filho dele, o Julian, porque ele sempre foi considerado o resultado de uma gravidez indesejada que arrastou o John para uma vida de responsabilidades, as quais ele não estava preparado e que ele não queria. Tanto Julian quanto a sua mãe afirmaram várias e várias vezes que o John era uma pessoa estranha, indiferente, ausente e abusava de drogas. Em geral, ele era uma pessoa desagradável de se ter por perto, e durante a primeira infância do John, ele foi extremamente abusivo. Depois do divórcio com a Cynthia, o John desapareceu da vida do Julian por muito tempo. Depois que eles voltaram a ter contato, o John abusou emocionalmente do menino, repreendendo e gritando com ele até levá-lo às lágrimas. Uma vez, o Julian riu e o John gritou: "Eu odeio a maneira que você ri." Nessa época o menino não era nem adolescente. Na declaração, que talvez seja mais triste, o Julian disse que Paul McCartney era muito mais pai para ele do que seu verdadeiro pai. Então esses 2 pontos, sobre os relacionamentos do John com mulheres e sobre o relacionamento dele com o primeiro filho, eu achei bem importante de se colocar aqui no vídeo, e eu vou deixar as fontes que eu usei nessa parte aqui na descrição. Então vocês podem ver a matéria completa se vocês quiserem. Depois, em 75, o Lennon deixou a vida pública com a Yoko, e o mês de dezembro corria bem para o músico britânico. Depois de cerca de 5 anos sem publicar nada, ele tinha lançado o álbum Double Fantasy, em colaboração com a sua esposa, uma obra que celebra a vida em família e o amor. Entrevistas e sessões fotográficas e eventos públicos encheram os últimos dias de vida de Lennon em Nova York. Então, no dia 8 de dezembro, após uma entrevista à Rádio Network, Lennon e Yoko dirigiram-se para o estúdio para gravar uma versão da música Walking in a Thin Ice, por volta das 5 horas. Foi nessa altura que John teve seu primeiro contato com Mark David Chapman, que era um fã que se aproximou da limusine que carregava ele, até o estúdio, para pedir um autógrafo no álbum recentemente lançado de John. O fotógrafo Paulo Oreste acompanhava um músico nesse dia e guardou essa imagem, que viria a ser, mais tarde, uma das mais recordadas do mundo. Então, o John e a Yoko saíram do estúdio por volta das 10h50 da noite e decidiram não jantar fora e ir diretamente para a casa deles, no edifício Dakota, que era onde eles viviam, em frente ao Central Park, a tempo de ainda verem um filho que tinha 5 anos de idade acordado. O John também gostava de cumprimentar os seus fãs, que normalmente esperavam horas à porta de sua casa. Por isso, eles não guardaram o carro dentro do jardim e estacionaram na rua mesmo, permitindo que todos os fãs chegassem a cumprimentá-lo. A Yoko foi a primeira a sair do carro e rapidamente entrou para a recepção do edifício. O John veio logo atrás dela e quando ele passou, o Chapman, que era aquele fã que encontrou com John no mesmo dia,
e pediu o autógrafo, disparou seu revólver calibre 38. Das 5 balas disparadas, 2 atingiram as costas do cantor e outras 2 o seu ombro esquerdo. O assassino foi desarmado pelo porteiro e, apesar da primeira bala ter falhado seu destino, as outras 4 atingiram John, o que fez ele ter uma perda fatal de sangue. Ele perdeu muito sangue. Poucos minutos depois, a polícia chegou no local, mas ele já tinha perdido cerca de 80% do seu sangue. E quando ele chegou no Hospital Roosevelt, ele já estava inconsciente e sem pulso. Após várias tentativas de reanimação, o John foi oficialmente declarado morto às 11h15. Yoko pediu aos médicos que não divulgassem a notícia até que ela chegasse em casa. Ela tinha medo de que o Sean, seu filho, pudesse ver alguma coisa pela televisão. Além disso, não houve funeral e o John foi cremado cerca de 2 dias depois. O assassino era Mark David Chapman, de 25 anos. Logo depois que ele foi desarmado, ele se manteve muito calmo. Ficou lá na frente do prédio esperando. Ele tirou o casaco e o chapéu que ele estava usando antes que a polícia chegasse, para que ele mostrasse que ele não tinha nenhuma outra arma escondida. Ele tinha apenas uma coisa em mãos, que era um exemplar do livro A Espera no Centeio. Ele disse que se identificava com o personagem principal do livro, e ele viria a dizer mais tarde que o livro tinha incitado ele a matar John Lennon. O assassino não morava em Nova York, ele morava no Havaí, e essa não tinha sido a primeira tentativa dele de assassinar o John Lennon. Ele teria feito uma viagem em Nova York cerca de 2 meses antes, com o mesmo propósito, mas ele acabou desistindo. O Mark David Chapman foi diagnosticado com autismo. Ele era um jovem desequilibrado que recorria frequentemente ao uso de drogas. Nos anos 70, ele se converteu ao cristianismo, tornando-se um religioso fervoroso. Então, o que se sabe é que ele tinha uma relação de fascínio ou de obsessão misturado com ódio por John Lennon. E por um outro lado, ele gostava da sua música e que ele tinha servido de inspiração para toda a sua vida. E, por outro lado, ele criticava publicamente o estilo de vida luxuoso de John Lennon, tal qual como seus comentários religiosos. Isso porque algumas declarações de John, ele veio a comparar a fama dos Beatles à fama de Jesus e disse uma vez que Deus não existia. O assassino foi condenado à prisão perpétua desde 2000 e desde lá ele tenta ascender à liberdade condicional, mas todas as vezes que ele tentou, ele foi recusado. Depois da morte de John Lennon, multidões se juntaram ao lado do edifício Dakota para prestar uma última homenagem ao músico britânico. E como eu disse, o corpo dele foi cremado no cemitério Ferncliff, em Hartdale, e suas cinzas foram guardadas por Yoko Ono. Não houve funeral a pedido da mesma. Então, esse foi o caso de hoje. Se você tem alguma informação adicional que você acha extremamente importante, cita aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clica bastante no gostei e se inscreve no canal. E se ainda não está inscrito, se inscreve. É isso, vejo vocês no próximo. Valeu!